O ministro Antônio Herman, do Superior Tribunal de Justiça, esteve em Alfenas para participar do segundo dia do 15º Congresso de Direito da Unifenas. O evento também contou com a palestra da médica legista, doutora Tatiana Teles. Confira na reportagem. Antônio Herman Vasconcelos atuou por mais de 20 anos como promotor de justiça. Tem experiência como professor em 2 universidades dos Estados Unidos. É professor na Universidade Católica de Brasília e, desde 2006, atua como ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Entre os seus grandes feitos está a participação na redação da Lei de Improbidade Administrativa, aquela que impede que políticos corruptos assumam cargos públicos. E foi justamente sobre este tema que o ministro Antônio Herman tratou durante a sua palestra, realizada durante o 15º Congresso de Direito da Unifenas. Nenhuma lei resolve sozinha o problema da corrupção de um país. O que nós precisamos, em primeiro lugar, são boas leis, precisamos de uma população que cobre e esteja consciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres, e precisamos das instituições que apliquem essas leis, porque do contrário, as leis podem ser muito bem escritas, avançadas, mas ficam nas prateleiras. Acho que o caso da Lei da Improbidade Administrativa, nela nós temos essas 3 perspectivas. É uma lei bem escrita, é uma lei que aparece no Brasil no momento em que a sociedade acordava para a gravidade da corrupção no país como um todo. E, em terceiro lugar, a lei aparece no instante em que o Poder Judiciário, o Ministério Público e as instituições, de uma maneira geral, se firmavam e se afirmavam na defesa desses valores fundamentais do regime republicano. O ministro não deixou de abordar o quadro de crise que assola o Brasil. Segundo ele, mesmo a corrupção estando presente no Brasil desde o período colonial, a generalização desse vício no meio político configura um grave erro. O ministro ainda destaca que, apesar das grandes dificuldades, a atual crise pode ter um significado positivo para observadores mais atentos, que consideram diferentes perspectivas. Nós não devemos ter uma visão pessimista, achando que hoje a nossa situação é muito pior do que foi no passado. Corrupção no nosso país existe desde as capitanias hereditárias. A diferença é que hoje nós contamos com uma Constituição republicana, com uma população extremamente atenta, mas ainda não suficientemente atenta, sobretudo no momento de votar, a esses atos de improbidade administrativa, e também com instituições fortes, como o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público, para citar 2 apenas. Como nas demais palestras, o Salão de Eventos Professor Edson Antônio Velano acolheu estudantes, professores, advogados, autoridades do direito e a reitoria da Unifenas. Após a palestra do ministro, houve um rápido intervalo e então o público retornou ao salão para ouvir a médica legista doutora Tatiana Teles, que encerrou a segunda noite do evento. Eu vou mostrar o que é o papel da medicina legal dentro do inquérito policial, tá? E vou mostrar de uma forma bem bacana. Eu vou estar apresentando 3 casos, né, perícias minhas que eu fiz, que fizeram a diferença.